utilização e o desenvolvimento de tecnologias educacionais, bem como a diversificação das práticas pedagógicas. Consolidar práticas de combate à reprovação e de correção do fluxo escolar, identificando boas práticas na rede e incitando a réplica em outras unidades. Com investimento dos professores através de formação continuada, oficinas pedagógicas por disciplina, preparo da direção sobre questões administrativas e pedagógicas, bem como preparo para a equipe pedagógica. O plano de carreira com estímulo à graduação e à pós-graduação, a valorização dos professores com melhores condições de trabalho, bons salários e formação em serviço, utilizar o conhecimento e experiência dos educadores para a orientação dos novatos também são muito importantes. Meta 8. A meta 8 diz respeito a elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para a população do campo, da região de menor escolaridade do país e 25% dos mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. A nossa realidade é: o município hoje, a média são 8 anos. Então nós tínhamos lá para elevar no final do plano 12 anos de estudo, hoje nós estamos com 8 anos e a taxa era 25% dos mais pobres e a média dos não negros. Nós temos 83%. Então, uma coisa superada, mas outra a ser atingida. Então, as estratégias são: valorizar o conhecimento de mundo dessa população específica como ponto de partida para o conhecimento científico sistematizado pela escola. Estabelecer políticas públicas de divulgação das oportunidades de retomada dos estudos escolares destinados à faixa etária acima descrita. Ampliar a rede de atendimento na modalidade de educação de jovens e adultos. Estabelecer calendário escolar e horários ajustados à realidade das comunidades citadas conforme previsão legal. Incentivar práticas no setor público e privado que estimulem os trabalhadores à retomada e ou conclusão de estudos na educação básica. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93 inteiros e 5 décimos por cento, 93,5% até 2015 e até o final da vigência desse plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Hoje nós estamos com 92,7%. Ainda falta um pouquinho para a gente atingir a meta, mas é um pouquinho que não é muito fácil, porque você convencer o adulto a voltar a estudar não é muito fácil. Então, as estratégias estabelecidas foram estimular projetos de alfabetização de adultos e curso de suplência nas unidades escolares, reivindicar e apoiar o estabelecimento de ações de extensão universitária focadas na alfabetização de adultos, incentivar práticas nos setores públicos e privados de estímulo à alfabetização dos trabalhadores, garantir acesso e usufruto de toda a estrutura escolar do município pela comunidade adulta, em destaque para as bibliotecas e salas de informática. Conferir publicidade nos veículos oficiais e na mídia regional as experiências de alfabetização de adultos com
com destaque para relatos pessoais que estimulem a procura pelo serviço. Meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas da educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. Infelizmente, o município de Jandaia do Sul ainda não tem essa oferta. Então, nós não temos registros de porcentagem. Tá? Então, essa meta, ela também é uma meta muito desafiadora, principalmente para o pessoal do ensino de educação de jovens e adultos e da educação profissional. Eles trabalharam bastante nessa meta. Tá? As estratégias. Manter e incrementar a participação municipal nos programas nacionais de educação de jovens e adultos, voltada à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica. Estabelecer ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos, articulada à educação profissional. Incentivar o setor privado produtivo e comercial a assegurar a escolarização de seus funcionários. Firmar parcerias com as instituições de ensino superior para o desenvolvimento de programas e projetos que contribuam com a ampliação do repertório cultural e a qualificação profissional dos jovens e adultos. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica do ensino médio, assegurando a qualidade da oferta e a expansão no segmento público. Estabelecer políticas públicas de divulgação comunitária das oportunidades de formação educacional para jovens e adultos, ampliando a taxa líquida de matrícula. Meta 11. Triplicar as matrículas da educação profissional, técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão do segmento público. Essa daqui a gente ainda não tem dados oficiais também para ofertar do município, mas a gente já tem a educação profissional técnica em nível médio, que é ofertada no CBJ e no Colégio Estadual. As estratégias para triplicar esse volume. Atender os alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho e que encontram dificuldades para ingressar no ensino superior devido ao seu baixo poder aquisitivo. Buscar a inserção destes alunos no mercado de trabalho via escola pública de forma digna. Suprir lacunas na formação de profissionais capacitados para o mercado de trabalho no município. Oportunizar aos alunos a complementação de seus estudos desenvolvidos no ensino médio. Realizar convênios com empresas do município para que haja o aperfeiçoamento profissional dentro das instituições de ensino e, consequentemente, a permanência do aluno dentro das escolas. Realizar convênios com a ACEJAM para que haja o direcionamento dos alunos que concluírem os cursos de formação profissional em instituições públicas e de acordo com a questão relativa ao horário de trabalho dos funcionários e empregadores.
efetivar parcerias com as instituições de ensino superior, com a FIJAM e o FPR, que ofertam cursos nas áreas afins, buscando a colaboração dos professores dessas instituições com os professores do Estado. Aumentar através de novos cursos a oferta do nível subsequente, possibilitando a rapidez para o ingresso no mercado de trabalho. Introduzir nas instalações da rede estadual do município o programa Brasil Profissionalizado nos seguintes possíveis eixos tecnológicos: o eixo tecnológico de gestão e negócios, técnico em vendas, o eixo tecnológico de produção industrial, técnico em açúcar e álcool, o eixo tecnológico ambiente, saúde e segurança, técnico em enfermagem, o eixo de infraestrutura, técnico em edificações e técnico em desenho de construção civil, o eixo tecnológico de controle de processos industriais, técnico em eletroeletrônica e técnico em mecânica. Buscar, através de parcerias com o poder público, estrutura física dentro do espaço do colégio para a implementação de novos cursos, como o envio de laboratórios específicos para os cursos, construção de salas específicas para a elaboração de atividades didáticas, promover cursos de formação para os professores dos eixos tecnológicos que venham a contemplar a instituição para a implementação dos cursos. Incentivar a valorização do Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio, oferecido pelo MEC, socializando os conhecimentos obtidos ao longo do curso e o incentivo para a participação do maior número de professores possíveis de cada escola. Meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida de 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Aqui, também baseado na informação que a gente tinha do censo, ela ficou sem a informação do município de Jandaia do Sul, porque agora que nós estamos fazendo o diagnóstico do município, em parceria com a Universidade Federal e com a FIJAM. Tá? Mas esse diagnóstico ele vai fazer parte do Plano Municipal de Educação, juntamente no seu anexo. Então, para que a gente consiga atingir essa meta, nós elaboramos as seguintes estratégias: apoiar a instalação da Universidade Federal em seu local definitivo, bem como no processo de implantação de seus cursos, apoiar e contribuir com a manutenção da FIJAM com seus atuais cursos ou que venham a ser criados, apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições de ensino superior, dos equipamentos públicos municipais, apoiar a divulgação dos processos seletivos ao ensino superior, com destaque para os vestibulares locais e para os processos de ocupação de vagas remanescentes da Universidade Federal e da FIJAM, apoiar as feiras de cursos das instituições de ensino no município e a participação dos estudantes do ensino médio, técnico e da educação de jovens e adultos dos eventos, apoiar a divulgação dos eventos das instituições de ensino superior no município, levantar a demanda do município por novos cursos universitários e estabelecer diálogo com as instituições de ensino superior na divulgação das informações. Meta 13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores no corpo docente e efetivo exercício do conjunto do sistema de
doutores, e a nível de Brasil 69. Então, ainda no estado do Paraná, ainda tem 5% para se levar essa meta, e a nossa universidade e a faculdade vão contribuir com isso, né, da seguinte forma: apoiar as atividades de pesquisa científica das instituições de ensino superior que assumam a comunidade de Jandaia do Sul e os seus equipamentos públicos como objeto e ou campo de investigação. Contribuir com políticas internas das instituições de ensino superior que incentivem a qualificação profissional de seus docentes e técnicos administrativos. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrícula na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Isso também é uma meta nacional e não vai ser mensurada a nível de município. Ela vai fazer parte do nosso plano como colaboração. Mas, para 60 mil no estado do Paraná, a gente está com 3 mil e a nível de Brasil, 47 mil. Então, ainda realmente é uma meta muito grande para ser atingida. A nossa parcela de contribuição: articular junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal estudos de viabilização de programas de pós-graduação stricto sensu na área de educação no campus de Jandaia do Sul. Quem sabe, oxalá, a gente tem aí um curso de mestrado no nosso campus. Incentivar junto à classe docente do município o interesse em qualificação profissional de forma progressiva da especialização ao doutoramento. Realizar um levantamento detalhado da demanda de professores do município a serem qualificados em cada nível de titulação. Contribuir com a divulgação ampla à comunidade regional sobre a oferta de cursos nesse nível de formação. Conceder licença remunerada para estudos aos professores que tiverem interesse em cursar o mestrado e ou doutorado. Deixa eu só fazer um parênteses nessa meta aqui. Aqui a gente pode falar a nível de município, tá? A nível de estado, aí a gente depende do plano estadual de educação em relação à licença. Meta 15. Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste plano, Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei 93/94, de 20 de dezembro de 96, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Infelizmente, a gente ainda não tem 100%. Então, o município tem essa meta para alcançar no prazo de um ano. Tá? Então, esses quase 8% são uma meta que o município tem que atingir. E para isso, né, as nossas estratégias realizaram um levantamento detalhado da demanda de professores do município a serem graduados, prevendo as condições para viabilizar seu tempo de estudo. A partir dos resultados propostos no item 15.1, articular junto às instituições de ensino superior um estudo da viabilidade da oferta de cursos necessários para suprir a demanda. Instituir política pública municipal de incentivo à qualificação docente. Porque assim, a lei
municipal e as séries finais do ensino fundamental. Então, não só os professores têm que ter o curso superior dentro das séries iniciais, como os professores das séries finais têm que ter habilitação específica na área que atuam. Então, o nosso levantamento seria para ver se nós temos algum professor que não tenha curso superior. E o Estado vai fazer o levantamento para ver quais professores ainda não têm habilitação específica para trabalhar na disciplina que ele leciona. Meta 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos profissionais da educação básica até o último ano de vigência deste plano e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino. A realidade do município em nível de pós-graduação, especialização, pós-graduação e especialização, é 68%. Então, hoje o município tem que estar bem diante da meta nacional, mas nosso intuito é chegar no 100%. E com isso, a estratégia a ser traçada foi articular junto aos cursos de licenciatura da FAFJAN e Universidade Federal atividades de formação continuada para os professores da rede, incentivar junto às classes docentes do município o interesse na qualificação profissional de forma progressiva da especialização ao doutoramento. Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência desse plano. Por que o 6º ano? Porque vocês vão ver na meta 20 que a meta 20 é que fala dos recursos. Então, ao final de 5 anos, existe uma elevação do PIB em relação à contrapartida que vai ser oferecida para a educação. Então, tanto o governo estadual quanto o governo municipal tem que fazer um estudo dessa demanda. Em relação ao governo municipal, o estudo que foi feito foi equiparado qual é o valor de um profissional da rede estadual com graduação e um profissional da rede municipal com graduação em 20 horas. Tá? Então, aqui é a média salarial inicial de um professor com a graduação, que já terminou a sua faculdade com 20 horas. Hoje, o município, o seu valor é R$ 1.165,54. No estado, o valor inicial é R$ 1.236 e mais R$ 360 de auxílio transporte. Então, a projeção, um ponto de partida seria aí, para fazer o objetivo da meta municipal. A meta estadual, daí a gente tem que fazer a comparação com o Plano Estadual de Educação. As estratégias seria utilizar o salário base dos profissionais do magistério do Estado do Paraná como indicador para promover a equiparação dos rendimentos dos profissionais do magistério municipal e incrementar sistematicamente os vencimentos dos docentes, equiparando os valores àqueles recebidos por profissionais de formação equivalente, mantendo sempre os valores do piso salarial nacional definido em lei no mínimo. Então, o ponto de partida sempre vai ser o piso nacional. Meta 18. Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência do plano de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todo o sistema de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública tomar como referência o piso nacional profissional definido em lei nos termos do inciso
já do magistério, tá? E também dos profissionais da educação. O município não possui plano de carreira para os demais profissionais da educação. Então, essa é uma meta que o município tem que trabalhar em cima dela. A meta do plano de carreira para os demais profissionais da educação. E o do plano de carreira do magistério são só adequações para obedecer à Constituição, à LDB e todas as diretrizes que estão sendo constituídas. Então, qual seria a estratégia? Fomentar o estudo e a criação do plano de carreira para os profissionais da educação do município e adequar o plano de carreira do magistério municipal. Tá? E aí depois, incorporado a isso, nós temos aí o que se refere à esfera estadual e à esfera federal, que aqui a gente não pode opinar nesse momento. Meta 19. Está acabando. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Essa meta, nós podemos dizer assim com muito orgulho, que é uma meta que vai ser colocada no nosso plano só para ser mantida, tá? Porque hoje o nosso município, ele contempla todas as instituições com APMs, APMF, Conselho Escolar. Nós temos instituído o Conselho Municipal de Educação, tá? E nós temos também instituído o programa de formação pela escola, que é a formação que o governo federal dá sobre todos os programas do governo federal. Então, todos os programas do governo federal que geram recurso têm formação para a comunidade, para todos os seus segmentos. Então, aqui a nossa meta, a nossa estratégia é só de fortalecimento. Proporcionar ao Conselho Municipal de Educação condições e legitimidade para proceder à análise, divulgar diagnósticos e emitir pareceres técnicos a respeito da realidade educacional do município de Jandaia do Sul. Garantir que o processo de escolha dos conselheiros do Conselho Municipal de Educação seja feito seguindo os princípios da participação democrática. Assegurar condições para a constituição de grêmios estudantis em todas as unidades escolares de Jandaia do Sul, garantindo a participação democrática dos estudantes e estimulando que as unidades escolares acolham tal premissa de gestão. Assegurar a constituição de conselhos de classe como forma de avaliar e replanejar o processo educativo escolar. Manter atualizado e amplamente divulgado o portal da transparência, mobilizando conselhos escolares e a sociedade civil nas ações de acompanhamento e fiscalização da utilização dos recursos financeiros da educação. Criar e fortalecer as comissões de meio ambiente e qualidade de vida como espaço colegiado e democrático da comunidade escolar, para articular o fortalecimento das questões socioambientais na gestão das instituições educacionais e na sua relação com a sociedade. Implantar política de escolha de diretores que considere critérios e desempenho. Meta 20, a última. E aqui vai basear tudo da meta 1 à meta 19. Se a meta 20 não for cumprida, cai por terra todo o nosso trabalho de planejar da meta 1 à meta 19. Por quê?
porque a meta 20 fala sobre o financiamento de tudo isso. Tá? Então, a meta do Plano Nacional e do Plano Municipal vai ser a mesma, porque a gente depende desse recurso. Tá? Então, no Plano Nacional de Educação está previsto ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB, né, o Produto Interno Bruto do país, no 5º ano de vigência desta lei. E, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Tá? Então, todas as nossas metas e as nossas estratégias que geram financiamento, que necessitam de recurso para ampliação, para reforma, para implantação, para valorização, todas essas metas, elas estão baseadas e vinculadas a essa meta. Então, todo o prognóstico, toda a previsão que será feita, ela será feita baseada e na confiança e acreditando que esse recurso vai ser ampliado. E dentro das estratégias que o governo federal colocou para cumprir essa meta, estão garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do artigo 60 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias e do parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 93/94. Tá? Tudo isso fala o quê? Tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado com vistas a atender sua demanda educacional à luz do padrão de qualidade nacional. Aí aqui vai gerar todos aqueles cálculos de valor custo aluno, de Fundeb e todo aquelas continhas malucas que eles fazem que a gente não entende. Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário e educação, que também é um recurso que vem para os municípios e os estados. Destinar a manutenção e desenvolvimento do ensino em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212 da Constituição, na forma de lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos com finalidade de cumprimento da meta prevista. Aqui é o caso também que vai entrar do pré-sal. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a transparência, que é a lei da transparência, e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas. Então, futuramente a gente vai estar voltando aqui para dizer se o recurso veio e como ele foi aplicado. A criação de portais eletrônicos de transparência e a capacidade dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação e a Secretaria dos Estados e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios. Implementar o custo aluno-qualidade. Então, essa aqui é uma estratégia que o governo vai criar de um valor X por aluno de acordo com o que ele acha que vai gastar para ter a qualidade. Tá? Como parâmetro para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, a
em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático escolar, alimentação e transporte escolar. Tá? Como que ele vai fazer isso? Caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não conseguirem atingir o valor do CAC e posteriormente do CAC. Então ele vai fazer o cálculo e se o município não tiver perna, ele vai ajudar, teoricamente.